Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que conseguiu mudar o perfil das suas dívidas. O Furacão não. O Galo é hoje um dos clubes, ou era um dos clubes mais endividados do Brasil. Essa coisa tem mudado especialmente depois que ele se transformou numa SAF. No fim de 2022, o Galo tinha quase 70% de suas dívidas a curto prazo, ou seja, vencendo num período máximo de um ano. No fim do ano passado, essas dívidas a curto prazo haviam caído para 31%. Mudança radical, né? Importante contar que eram 575 milhões de reais de dívidas vencendo a curto prazo no fim de 22 e agora são só 145 milhões de reais de dívidas a curto prazo no fim de 23. É óbvio que para reduzir essa dívida a curto prazo, você joga a dívida a longo prazo. Então essa dívida mais distante aumentou no Atlético. Ela era de 268 milhões em 2022 e agora é de 320 milhões de reais. Só para completar sobre o Atlético, o Galo conseguiu também uma mudança nas taxas de empréstimo, condições melhores, até porque ele deve menos. Antes, a média dessas taxas de empréstimo era de CDI mais 8%, agora é de CDI mais 4%. Cheguei a contar para vocês em outros momentos que só o que o Atlético Mineiro gastava com os juros da dívida era o valor equivalente a mais ou menos 16 milhões de reais por mês. Os caras gastavam uma folha inteira de salários apenas com o pagamento das juros, apenas com o pagamento dos juros da dívida, para que a dívida não aumentasse. Então, aos pouquinhos, Rubens Menin e companhia têm colocado a casa em ordem. A dívida com empréstimos e financiamentos do Galo, que era de 843 milhões de reais no fim de 2022, caiu para 465 milhões de reais no fim de 23. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Elton Novaes, todo cuidado é pouco, porque é o seguinte, abriu 3-0 contra o Peñarol tá bem lá, pô. Tá bem lá, o time é bom. Aliás, fizeram um vídeo ontem que eu ri demais lá no Instagram dele. Abriu 3-0 e aí foi aquele sufoco do final. Lá no Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, 2-0, sofreu um empate. Só que o time vem criando casca e ficando mais consistente, Mas esse time do esporte... Time não, gente, desculpa. Esse time, de fato, time é uma maneira... Como diz o Calabreso, uma maneira descontraída, carinhosa. É um bom Mas time. Esse time do esporte é bom, bom. Bem treinado, ajustado. O esporte é um dos favoritos, junto com o América, para subir para a elite do futebol brasileiro. Facilmente a gente vê o esporte dessa maneira. É consolidado lá no Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco. Ganhou mais uma vez, né? É um time que é disparadamente uma vantagem superior aos seus adversários lá em Pernambuco. Mas o esporte vem para cá para encarar o Atlético de frente. E é um time que o Atlético precisa respeitar. E o que deixa o torcedor do Atlético um pouco mais tranquilo é a partida que foi feita contra o Cuiabá. O jogo que o Atlético fez contra o Cuiabá, o Atlético em momento nenhum deu a liberdade que tinha dado em outros jogos para o adversário pegar e se impor de alguma forma contra o Atlético. Foi o que aconteceu principalmente contra o Peñarol, onde o Atlético, na insistência de manter a força de pressão que o sistema do Milito pede, acabou que o Atlético cansou muito, principalmente na dosagem de energia nesse jogo especificamente contra o Peñarol. Eu acho que a partida contra o Cuiabá, ela foi um pouco uma mostra do que o time precisa fazer. É claro que, entendendo da fragilidade do adversário do Cuiabá nessa questão, mas o Atlético na dosagem de energia para se manter o controle de um jogo quando você tem uma equipe tecnicamente melhor que o adversário, o Atlético usou muito bem o jogo contra a equipe do Cuiabá. Então a expectativa é que o Atlético mais uma vez possa fazer isso. E lembrando que, seguindo a linha do Milito, não sei o que os meus colegas aqui acreditem, deva ter jogador mais uma vez poupado. E jogadores que normalmente são vistos como um dos principais titulares. Se isso acontecer, é para o torcedor do Atlético entender que faz parte do processo que o Milito vem implementando dentro do Atlético. Se o jogador chega num ponto que pode sofrer uma lesão, ele vai sem dó nem piedade tirar e colocar no banco. Veja só a importância de ter um time ajustado, né? Porque você roda e o time continua mantendo o nível de excelência. Pois não. Eu tô tão militizado, mas tão militante. Tô tão militante, mas tão militante, que eu tava vendo a tabela do Atlético aqui e, rapaz,
Ó, Pelas segura o exagero que tá vindo. Pelas minhas contas, só pode perder a invencibilidade no dia 29 de junho contra o Botafogo. O Atlético ganha de todo mundo daqui até lá. Como o telespectador nosso está acostumado com essas asneiras que ele já falou em outras situações ele falou de foi o Atlético ou o Cruzeiro que ele colocou com 18 pontos? Cruzeiro. O Atlético também, ele fez isso, não fez, como campeão mineiro. Fez o Atlético, a Libertadores do ano passado. Libertadores do ano passado, ele colocou o Atlético com 18 pontos, o Atlético passou em segundo. E Sul-Americana, agora, desse ano, também. Ele colocou o Cruzeiro com 18 pontos. Não, peraí, vamos lá. Eu vou até fazer... Você foi citar. Fazer minha defesa aqui. Pô, vamos lá, eu prefiro falar 1000 asneiras do que mentira pra você, telespectador. Eu não disse que o Cruzeiro faria 18 pontos nessa temporada. Eu disse que o Cruzeiro tinha bola o suficiente para fazer isso. Até porque eu aprendi na temporada passada com as coisas que eu disse. Eu disse que o Cruzeiro iria para Libertadores e que o Atlético faria 18 pontos na primeira fase. E eu errei as duas. Não tem problema nenhum. Errei, venho aqui, peço desculpas ao nosso telespectador, mas eu não menti e não faltei a verdade com você, telespectador, como tem gente tentando fazer com o que eu disse aqui para todos vocês. E eu disse que eu acho que o Atlético só pode perder essa invencibilidade no dia 29. Eu, diferente do meu coleguinha, eu respeito as opiniões alheias. Eu não tenho problema nenhum com todas as bobagens que são ditas aqui, pelo contrário, eu respeito todas elas. Eu tento refutá-las de forma educada, inclusive. Eu tento sempre fazer dessa forma. Mas, enfim, voltando. Eu acho que o Atlético só deve perder essa invencibilidade, HG, por tudo que eu tenho visto no futebol brasileiro e sul-americano, no dia 29 de junho. E nem digo que deve, talvez ele possa, porque eu vi o Botafogo evoluindo no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Agora, os demais adversários, eu acho que hoje o Atlético está à frente deles, porque eu acho que o Atlético faz a melhor campanha do futebol brasileiro dos últimos 10 jogos. E eu divido sempre ele em 10, 11 jogos. E nesses 10 jogos, nesses últimos 10 jogos, coincidentemente 9 com o Milito, o Atlético não perdeu nenhum. Então eu trato o Atlético hoje como o melhor time do futebol brasileiro. Porque tem jogado um bom futebol. É isso. O Rep, você está tão otimista quanto o Thiago? Você mais pés no chão? Ou você acha que será campeão invicto? Como você tem dito lá na sua live. Eu vou falar muita sinceridade. O time do esporte é um time bom. Você fala sem ser sincero? Não, tem hora que eu me emociono. Ah, tá. Contra a equipe do esporte, eu acho que o Atlético tem que passar por cima. A equipe tá jogando redondinho? Tá jogando redondinho. Série B, joga Copa do Nordeste, são equipes muito mais frágeis. Eu falei a mesma coisa contra o Cuiabá. Olha o Souza contra o Cruzeiro, mas não, existem momentos que a sua equipe não tá rodando bem. Cuidado com essa arrogância. E você pega. Não é arrogância, é sinceridade. Igual contra o jogo contra o Cuiabá. Falaram assim, não, o Cuiabá tá interessante na Copa Sul-Americana, é porque trocou de técnico, tá assim, tá se ajusta. Eu falei, gente, a equipe do Cuiabá é uma equipe frágil. O Atlético tem que vencer. Eu não tô falando que tem que golear, mas tem que vencer. Contra o esporte, eu já vou te falar mais. Pelas rodadas que o Atlético tem pra frente, o Atlético tem que fazer o resultado contra o esporte aqui, 3-0, 2-0, ganhar bem do esporte. A equipe do esporte é uma equipe muito mais frágil. É bem treinada por uma equipe de Série B? Sim. É uma equipe ajustadinha? Sim. Mas o Atlético tem uma equipe muito superior. Você vai comparar o ataque do esporte ao ataque do Atlético? Você vai comparar o meio-campo do esporte ao meio-campo do Atlético? Talvez você poderia falar alguma coisa de zaga. Agora, a equipe Você não aprendeu do Atlético, nada, hein? Você não aprendeu nada com aquele time lá da Engazeira lá, como que chama? E do Recife também. Sim, mas como é que o Atlético surpreendeu? Como que chamava mesmo? Eu esqueci, Afogados. Pois é, mas eu vou te contar uma coisa. O que estava acontecendo com o Atlético antes? Mas esse comparativo que você fez aí, você vai comparar o ataque do Atlético, é só voltar no tempo, você vai comparar o ataque do Atlético naquele momento com o ataque do Afogados, você vai o meio-campo do Afogados. Dá o banho de realidade. Aí eu vou te explicar. Por que naquela época ela deu errado e agora não pode dar? Rafael Dudamel, gente. É do mesmo estado. Vamos lá, eu vou te explicar o porquê que pode dar, por que não pode dar errado, por que deu certo, por que aconteceu o que aconteceu. Pegue as rodadas do Atlético antes do Afogados e vi o Atlético jogando. Você falava, nossa senhora, tá jogando mal, o time não sai do lugar. Eram críticas, eu tenho memória, talvez você não tenha. Eram críticas em cima de críticas. O trabalho do Dudamel não vai pra frente, o trabalho do Dudamel não está andando.
Hoje o Atlético tem jogada ensaiada. O Atlético hoje não toca a bola do goleiro pro zagueiro, o zagueiro não tem o que fazer e volta pro goleiro dar um bicudo, não. Hoje o Atlético não. Aqui, o goleiro pega e faz assim pro zagueiro. Com o Filipão. Aí o Filipão devolvia. Aí ele dava um bico. Bola na vida, cara. Mostra de novo. Como é que toca a bola? Não dá conta. Então, assim, essa é a grande realidade. A realidade é que o time do Atlético hoje é muito superior ao esporte. Pode acontecer do esporte surpreender? Claro que pode, porque o futebol é o único esporte do mundo que uma equipe muito inferior, que um time inferior vence uma superior. Você não vai encontrar isso no basquete, no futebol americano, no golfe, em qualquer coisa que você vê na vida, uma equipe, hoje é quanto, tenista... Hoje é quanto, 2-0 pra só? cima. Não, 2-0 pra cima. No futebol americano acontece. Por 2 vezes, meu amado New York Football Giants venceu o New England Patriots, sendo bem Aí, inferior. o que você falou? Mas 2 vezes na vida. O futebol, isso é comum. Só dizer o seguinte, rapidamente, o esporte vem aqui para sobreviver. Ele vem aqui para não voltar para o Recife com um 2-0, um 3-0 ou coisa maior. Se conseguir empatar, vai ser um grande resultado. Vitória, na cabeça dos jogadores do Vitória, seria algo quase inimaginável, né? Mas é possível dentro do futebol. E até uma derrota por 1-0, porque recente... Eu não vejo isso... semana passada eu não vejo esporte. É isso que eu ia falar. O esporte ele não está tão distante do Criciúma. Né? E para ele, Atlético, eu acho que ele tem que procurar fazer exatamente o que o Rep disse. Primeiro, em termos de tentar encaminhar a classificação. Você ganha de 2-0, um 3-0. Esse ano o Cudê não está no comando do Atlético, então o Milito não vai cometer os erros que o Cudê cometeu naquela partida contra o Corinthians. E pensando em termos de adiantar a classificação e principalmente, até eu diria, ou paralelamente a isso, poder dar um pouco mais de descanso para o elenco num jogo de volta, mas fazendo as escolhas certas, é claro, sem escalar um time sem ritmo para encarar um esporte que é sempre muito aguerrido na Ilha do Retiro. Só lembrando, uma outra lembrança, o Valu falou a respeito aí de fazer o placar agora nesse momento e depois dar uma poupada. Nessa mesma fase, na temporada passada, o Sport pegou o São Paulo. O São Paulo vence o primeiro jogo jogando lá no Recife por 2-0 e o São Paulo mescla um time meio que alternativo, Thiagão. Isso. Não vou falar que foi um reserva, mas poupou alguns jogadores. Campeão São Paulo, hein? Campeão São Paulo. O Sport vence por 2-0, vai para os pênaltis e aí o São Paulo consegue classificação. Mas só a Copa do Brasil é muito traiçoeira. Só um ponto. Ainda bem que eu não tô com esse otimismo do Rap, que acha que tem que ganhar de todo mundo. Eu disse invencibilidade. Empate também é invencibilidade. Então, Eu só falei do jogo do esporte. Claro que tem isso. Eu só falei do jogo do esporte. Você falou da temporada. Ainda bem que eu disse invencibilidade. Ele pode empatar todos os jogos aqui até lá que tá invencível. Mas ainda bem que eu disse isso, né? O seu rap é de feliz ou é de gênero musical? O meu rap é sobrenome alemão. É de Reptil. Reptil. Vem não, Dr. Fritz. Reptil. Mas é mesmo. Ai, papai. É que ele é uma cobra. Ele é um réptil. A cobra é réptil, nem sei. réptil. Acho que a cobra nem é réptil. Eu tendo bulhufas de biologia. Agora, uma coisa que o Elton falou, eu acho muito interessante que o torcedor tem que estar pegado a isso mesmo. O Atlético está jogando em tanta alta intensidade, não jogava assim durante tanto tempo, que realmente há momentos que você vai ter que poupar caras importantes. Pode ser que uma hora o Scarpa não vai pro jogo, que é hoje que está o mais voando. Quem que substitui ele? Alisson. O Scarpa, Alisson. Eu confio demais no Porque futebol o tinha do falado menino do Alisson. Pedrinho. Não, Alisson. Não, seu nariz. Não, Você falou, não? Quem falou? Que isso? Mas, sabe o que vocês estão fazendo comigo? Vocês ficam tentando me dar porrada Quase o tempo que você inteiro, o falta programa palavrão, inteiro. velho. Não, mas é porque eu fico pé da vida quando vocês fazem negócio que eu Foi falei sem você que querer, falou isso desculpa. comigo? Foi muito sem querer. Ainda bem que eu falei nariz no final. Mas eu jamais falaria que o Pedrinho tinha que ser titular nesse clube do Atlético. Para com isso. Gente. Nunca disse isso, viu, galera? Gente, ó, vocês estão doidos. Atenção. O Marcelo Moreno, lá em São Paulo, disse há pouco que o Gabigol seria um jogador que poderia pintar no Cruzeiro. Nós vamos daqui a pouco mostrar esse trecho, porque se o Marcelo Moreno não vem, o vídeo dele vem, porque ele está na Band. O Thiago Fernandes já está apurando e eu conversei agora com uma pessoa do Cruzeiro. Você quer saber mais sobre o assunto? Daqui a pouco você fica sabendo. Tá aí então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Galo. Informações essas exclusivas traga pelo jornalista aí Jorge Nicola e com o pessoal aí os donos da bola, as Minas Gerais, que tá trazendo informações em primeira mão aí
para todo atleticano, para todo torcedor do Galo. Hoje tem Galo e Sport, tá? Pela Copa do Brasil. Galo favorito, para mim 2 ou 3-0. Eu vou ficar na questão aí de 3-0. O Galo ganha esse jogo tranquilamente, não passa nenhum sufoco. Enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí no comentário a sua também. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal se caso não for inscrito, e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo assim que a gente publicar. Valeu? Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Fui.